Muito obrigado por estarem aqui. Vou partilhar convosco um estudo real sobre a cadeia de valor do setor do turismo em Angola. Está com o português de Angola, por isso, lá os Cs e essas coisas normais do acordo ortográfico. Este projeto foi um projeto feito para o governo. O que é que interessa aqui partilhar? Duas questões, ou dois aspectos principais. Por um lado, toda a temática de desenvolvimento e os desafios que Angola tem e de que forma é que Angola está a tentar ultrapassar esses desafios. E por outro lado, e uma vez estamos aqui na academia, também, mas isso fica para depois, quer dizer, mais para a frente na apresentação, as questões metodológicas que estão subjacentes aqui ao trabalho e que tem a ver com o trabalho de campo, neste caso um trabalho real de consultoria, e que será interessante partilhar convosco. Já agora, só uma pergunta, um parênteses. Vocês importam-se, porque isto aqui, o César está aqui, que se possa tirar alguma fotografia? Não? Pronto. O interessante, independentemente de eu estar aqui a apresentar, é vocês, a qualquer momento, interromperem, não é interromperem, é porem questões ou logo interagir. Podem-se guardar para o fim, mas quer dizer, é mais interessante se vocês começarem logo, independentemente do que vier a seguir, aqui a contrapor as questões. Ora bem, eu deixei isto sob a forma de relatório, porque isto foi o relatório que foi entregue ao governo. E como tal, pensei, bom, eu posso transformar isto em PowerPoint ou Prezi, mas quer dizer, assim vocês veem o relatório final, o output final. É evidente que eu não vou estar a ler o que aqui está, não é? Mas, já agora, eu era o responsável pela parte do turismo, isto era uma equipa internacional, havia um responsável pela parte da biologia, outro das pescas, outro que era um italiano, outro da parte da manufatura, agricultura, indústria, bom, e por aí fora. A equipa estava a trabalhar, claro que depois, na qualidade de responsável pelo turismo, autonomizei-me do resto da equipa e fui fazer o levantamento, até porque eu nunca tinha ido a Angola. E há aqui algumas questões muito interessantes que nós temos que pensar em termos económicos, em termos sociais e em termos políticos. E que é um bocado assustador, porque eu sou uma pessoa que leio, não me considero totalmente iletrado, e quando fui a Angola descobri uma realidade que eu desconhecia. E isso assustou-me. Porque nós fazemos, no fundo, e eu aqui posso dizer isso, juízos de valor com o que nós conhecemos. E depois, quando chegamos lá, as coisas são outras. Não é muito preocupante eu, Eduardo Sarmento, fazer um juízo de valor. É preocupante consultores do Banco Mundial e do FMI fazer estes juízos de valor, porque o fazem de certeza. E o que é que, e por isso é que eu digo, qualquer projeto deve ser sempre presencial, nunca feito à distância. E então nestas questões do turismo eu digo sempre, eu tenho que ir lá. Não dá para eu estar aqui sentado, a ver por Zoom, é muito engraçado, mas pode ter potencial, pode não ter, nada como ir lá, ver as coisas e sentir o pulso e aprender. E porquê? Porque, por exemplo, Angola, muitas vezes, nos relatórios internacionais, dizem que há um alto nível de corrupção, mas isso também dizem muitos países. Dizem que o setor informal é muito forte, e aqui, por exemplo, já temos que pôr travões nisto. O setor informal é forte.
se nós pensarmos que o setor informal tem que ver com pessoas, empresas, entidades que não descontam para o Estado, não pagam os seus impostos, então aí, nesta perspectiva, nós podemos dizer que o setor informal é forte. Mas, atenção, uma coisa é o setor informal, em que nós temos empresas e temos pessoas a querer não pagar ao Estado, a fugir aos impostos. A outra é, por exemplo, a realidade que eu encontrei em Angola, que é completamente diferente. É evidente que haver lá um ou outra pessoa que não quer pagar, mas há uma fortíssima componente de população, franja de população, que está no setor informal. Mas está no setor informal porque a isso é obrigado. Há pessoas, aliás, antes de chegar aí, em Angola nós temos ainda uma coisa que não há noutras partes do mundo, nomeadamente nos Estados Unidos, no Banco Mundial, aqui fora, que é populações nómadas. Há populações nómadas em Angola. E como tal, reparem, isto é uma realidade completamente diferente. As pessoas têm o seu gado, constroem as sebes de proteção para ter lá o gado, fazem alguma agricultura de subsistência, e portanto agarram, levantam aquilo e vão para outro sítio. Ora, esta população não está registada e, como tal, cai no setor informal. No entanto, é evidente que nós devemos perceber as coisas e dizer, ok, estas pessoas estão no setor informal, mas não são pessoas que estão a fugir às suas obrigações. E isto é importante, porque, por exemplo, eu nunca tinha ouvido isto antes de ir lá presencialmente. Agora, reparem, como é que nós podemos julgar um país, e sobretudo se estivermos à distância, sem conhecer esta realidade? Arriscamos a dizer, bom, português, só para, se entrar alguém que só fala inglês, eu fazer o câmbio. Mas pronto, isto é um aspecto importante. Outro aspecto muito importante, que eu nem sabia que existia, são as aldeias que estão espalhadas. Vamos esquecer Luanda, que tem 50% da população, mas nas províncias, as aldeias, e as aldeias têm uma pessoa que é o responsável pela aldeia, que se chama o SOBA. E o SOBA, que não tem que ser a pessoa mais qualificada em termos de estudos, muitas vezes não é a pessoa mais velha, é a pessoa que tem poder, tem mesmo poder. Atenção, não é o espaço aldeia, aquilo é um território e é o SOBA que gera esse território. No fundo, seria o presidente da Câmara. Mas é ele que, de facto, que gera isto. Agora, vocês pensem, se vocês forem investidores que querem ir para Angola, desconhecendo isto, chegam lá, pronto, eu tenho aqui, eu quero investir, e depois chegam lá ao terreno e aparece o SOBA, o que é que está para aí a fazer? Estão a ver? Por isso, é preciso conhecer toda esta realidade que muda tudo e também, por exemplo, para quem é investidor, uma coisa que vocês aqui compram uma casa, compram um terreno, é vosso, são os proprietários. Em Angola, não. Nós compramos um terreno, por exemplo, para fazer para construir uma empresa, para fazer uma fábrica, para qualquer coisa, o terreno compramos. Mas o terreno é do Estado. Mantém-se no Estado. Ou seja, há aqui sempre um risco subjacente, porque o Estado, a qualquer momento, pode sempre dizer, se for necessário, não é? Obviamente, o Estado não está agindo de má fé, mas não é nosso. E se nós estamos a investir, reparem, se o Estado diz agora, eu quero esse terreno, não há hipótese nenhuma de nós reavermos o dinheiro. Quer isto dizer que há aqui riscos também de investimento, neste caso em Angola,
que não aparecerão noutros contextos. Independentemente, atenção, do Estado dizer, ok, o terreno é vosso por 90 anos, pode dizê-lo, mas numa crise pode voltar atrás, está bem? Por isso, estão a ver, isto são coisas de tal forma que eu digo evidentes para quem vai, mas que eu desconhecia na sua totalidade. Eu, quando entrei em Angola pela primeira vez para falar com o Ministro da Economia, eu estava a pensar nisso, setor informal. Eu tenho que falar com o Ministro da Economia para chamar a atenção. Então, mas como é que nós vamos combater, pensava eu, não verbalizei felizmente, combater esta questão da economia informal. Até que depois, pronto, quando comecei a passear pelo país, comecei a ver, para lá que isto é outra dimensão. É evidente que interessa passar ao formal, mas não é como, por exemplo, diria um consultor do Banco Mundial, as pessoas estão a agir de má fé e o governo está a pactuar com esta situação. Ok? Por isso, são aspectos muito importantes que nós temos que ter atenção quando estamos num projeto. Ora bem, e eu deixei isto propositadamente, isto é um relatório típico. E o relatório típico é feito desta forma. Tem o prefácio ou uma introdução e logo a seguir o sumário executivo. Porquê? Porque, no fundo, as entidades responsáveis, o que vão ler é o sumário executivo, onde tem as conclusões e as recomendações que interessam. Depois o resto do relatório. Se houver interesse em especificar alguma coisa, lá vem. Caso contrário, nem por isso. Pronto, temos depois a visão geral do turismo, a cadeia de valor, neste caso ligada ao turismo. Eu depois também vos posso passar aqui algum feedback dos meus colegas, até porque, atenção a uma coisa, o turismo, na minha perspectiva, o turismo não deve ser um fim em si, deve ser um meio para se atingir um fim. Ok? Ou seja, assusta-me pensar aqueles destinos que dizem eu vou apostar tudo no turismo. Podem fazê-lo e podem ter receitas, mas vocês não se esqueçam que o turismo é uma moda, o turismo é feito por pessoas, com pessoas, para pessoas. O que quer dizer o quê? Que alguma crise, não era preciso chegar à pandemia, não é? Porque isso também foi o extremo, mas agora acalmou. Mas o que é que estava a haver antes da pandemia? Alguns atentados terroristas. E onde é que os terroristas atacavam? Os locais mais turistificados. O que é que acontece? Havia, de facto, um ataque e as pessoas depois mobilizavam-se para outros sítios. Por isso é que eu digo, mas aceito qualquer opinião, que o turismo, só pelo turismo, assusta. O turismo como alavanca da sociedade, da economia. Claramente, pôr a economia a mexer. Porquê? Por exemplo, Angola, em termos já gerais, Angola tem um espaço. Angola, devo-vos dizer que há muitos anos que eu estou convencido que tem potencial para ser, eu não vou dizer a maior economia do mundo, mas das maiores, claramente. Mas de caras. Tem tudo. Tem petróleo, tem diamantes, tem terrenos agrícolas, a perder de vista, em todo o lado. Está bem, há umas zonas do país que não convém, porque ainda está com minas, mas o país é gigantesco. Tem bons terrenos agrícolas, tem potencial também para a indústria, temos localização no continente africano, está ali ótimo também, não é? Com ligações a vários países periféricos, o que quer dizer que e tem população, tem espaço para crescer, de facto, tem tudo para poder dar um salto bastante significativo.
Pronto, depois a cadeia de valor, o plano de ação, só vos vou mostrar mais ou menos em termos globais. Ora bem, este projeto é um projeto interessante que foi para o governo. Vocês são de onde? De que curso? São do mestrado? De fora? Ok. Então depois, no final, deixam-me o vosso contacto, que eu mando-vos isto. Está bem? Pronto, os meus alunos já o têm, mas deixam-me o e-mail e eu mando-vos isso, está bem? É só para não estarem coitados aqui assustados ou assim. Podem estar a ouvir mais descansados, o que eu estou a dizer está aqui. Ora bem, isto foi feito então no âmbito do governo. O governo de Angola definiu um programa chamado PRODESI, que é um programa muito interessante e até ambicioso, que é um programa de diversificação das exportações e substituição das importações. Isto é muito interessante. Porquê? Porque com a quebra do preço do petróleo, do crudo, e como Angola até não estava a transformar o crudo, a gasolina barra gasóleo para exportar como produto final, perdia aí muita receita, não é? E com a quebra do preço, a mesma coisa. Então o que é que aconteceu? Pensou-se, bom, nós vamos tentar reduzir ao máximo as exportações e vamos tentar dinamizar o tecido empresarial para criar mais exportações e, como tal, ter receitas. E isto é muito interessante, e daí o governo, no âmbito do PRODESI, ter arranjado este projeto internacional para se pensar a cadeia de valor de várias áreas que se considerou, de facto, estratégico. É claro que isto obriga a criar-se legislação de apoio às empresas, senão tem que haver aqui alguma defesa dos empresários, estímulo ao reforço do capital humano, formação, educação. É claro que estas coisas, a educação demora imenso tempo, não é? Estamos a falar licenciaturas, mestrado, doutoramentos. A formação pode ser mais rápida e é fundamental para que realmente as pessoas percebam o que está a ser feito. Pronto, aqui foram propostas depois medidas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. É evidente que nos dias em que nós vivemos hoje, o longo prazo, não é? Há uns anos, falava-se no plano estratégico das empresas, eram coisas a 15, 20 anos. Eu assisti a CEOs de empresas a conversarem entre eles e um ria-se à gargalhada. Olha lá, mas a tua empresa tem um plano há quantos anos? Eu dizia, pá, ia 6 ou 7 ou 8, tudo 7 ou 8. Epá, eu tenho há 20 anos. Pá, ouça, vocês podem fazer hoje um plano a 20 anos. Agora, garanto-vos que será irrealista, porque as coisas mudam. Hoje em dia, há uns anos, de facto, nós tínhamos as coisas mais estabilizadas. Havia o emprego para a vida, casa para a vida, a mulher para a vida. Hoje, as coisas já não são assim. Está tudo em alteração, não é? Por isso, e isto é uma questão importante, de facto, devíamos pensar no médio prazo, mas com períodos temporais mais realistas. Ora bem, esta parte aqui do sumário executivo, vou deixar para o fim. Bom, atenção, estas fotos são todas de Angola, tiradas lá. Não foram tiradas da internet, foram tiradas presencialmente. Ora bem, então, relativamente ao turismo internacional, o turismo aqui está até ao Covid, eu depois tenho a parte do Covid, embora agora as coisas estejam a recuperar
rapidamente. O que é que acontece? Temos as chegadas e as receitas. Claro que temos ali uma crise, mas em termos de receitas, mas se vocês repararem, as chegadas do turismo era. Aliás, eu dizia mesmo, se vocês querem ter uma pasta que não vos dê muito trabalho e onde há segurança de sucesso, metam-se no turismo, porque aquilo era sempre ascendente, mas sempre ascendente, e com ritmos, pronto, até que tivemos a pandemia. De qualquer das formas, o que é que interessa aqui? As chegadas internacionais, reparem, ultrapassou a barreira dos 1.000 milhões de pessoas, o que é um número, de facto, notável. E o que é que nós queremos? E atenção, é captar os fluxos, mas não a todo o custo. Porque, por exemplo, um turismo massificado e feito com pessoas que não estão preocupadas com as questões da sustentabilidade, isto pode ter mais efeitos negativos do que positivos para o território. Logo, o que é que nos interessa, se for possível, obviamente, é ter um turismo diferenciado, até pode ser em menor escala, mas um turismo de pessoas com maiores níveis de educação, de preocupação. Porquê? Porque estas pessoas, à partida, serão pessoas que gastam mais no destino. Temos também que, atenção, o destino tem que ter onde se gastar. E, por exemplo, uma das coisas que eu propus lá era o turismo não estar fixado só na questão da hotelaria, porque aí nós temos aquelas zonas fechadas do hotel, mas é o turismo chegar às aldeias. Porque o que é que me interessa? Se há pobreza em Angola, é que as populações mais pobres beneficiem com o turismo. Não é os mais ricos. Os mais ricos já estão bem. Os empresários, tudo bem, eles têm direito e não vamos tirar, não é isso que eu estou a dizer, mas temos que fazer com que isto chegue às populações. O que é que pode ser feito? Por exemplo, no meio das aldeias, que tem casas, aquelas casas típicas em barro e por aí fora, arranjar uma, duas casas, no meio da aldeia, essa tem que ter condições, não é? Mas para os turistas poderem ir para lá. Tem que se naturalmente falar com o SOBA. O que é que isto faz? Faz com que toda a aldeia possa beneficiar disto. O artesanato, não é preciso ter uma loja de artesanato, é direto ao turista. A alimentação, a cozinha, tudo, cria-se aqui uma ligação muito mais direta, em que o turista está envolvido diretamente na experiência. E isto é, de facto, enriquecedor para a pessoa e é bom para a comunidade. De outra forma, se o turista só está no hotel, e pior, se está com o all inclusive, esqueçam, a população não vai beneficiar absolutamente nada. A não ser, está lá para as fotos, para tirar a foto das danças típicas e dos cantares, mas isso não interessa nada. Porque o que é que interessa é fazer com que o turismo desenvolva a região. Como é que o turismo também pode fazer isso? Porque, de facto, aquelas pessoas que estão à beira da estrada a vender os produtos agrícolas, a vender os bolos que cozinham em casa, a vender os peixes que apanham, a carne que mataram, não é? E muitas vezes está com poucas condições, naturalmente, estão à beira da estrada. Isto nós podemos beneficiar a comunidade. Há muitos empresários que sabem disto e o que é que eles fazem? Por exemplo, em vez de facto, até beneficiar a população, empresários na área do turismo, não fazem.
e dizem, eu espero, eu falei com imensos, e dizem, eu espero que o dia passe. Reparem, se vocês estão a vender peixe, apanhar o peixe de manhã, ou seja, o peixe vai durar o que durar ao ar livre, não é? Mesmo que possam pôr lá um bocado de gelo, mas quer dizer, é evidente que de um dia para o outro já não vai dar. Então o que eles fazem é, eu vou jogar com isto e vou empurrar a compra até ao final da tarde, porque as pessoas já estão aí de tal forma desesperadas, porque aquilo vai ter que ir para o lixo, que em vez de vender, não sei, ao preço de X mil kwanzas, vou vender X menos mil kwanzas. Ora, isto não é correto, mas acontece. E são coisas que nós temos que tentar criar esta ligação. Até porque, por exemplo, e isto não é só aqui em Angola, estive no Brasil, é pior, a segurança dos turistas, não é? Eu em Angola, bom, também que tinha que ter algum cuidado também, temos coisas. E os seguranças, por exemplo, do hotel não me deixavam sair, às vezes o hotel tem passear, não, desculpe, não pode sair por uma questão de segurança. Mas as pessoas no Brasil, aí senti de facto o que é andar na rua, o perigo de ser assaltado. Ia falar com a população, as pessoas dizer, eu nunca fui assaltado, graças a Deus, até lá não há cá meios termos. Se vocês reagem, levam logo um tiro na testa e está o assunto tratado. Pronto, por isso, a questão da segurança, por exemplo, no caso da Angola é bom. É evidente que Luanda é um caso especial, porque temos 1 milhão de pessoas, fugiram da guerra, como tal, há mais insegurança, há mais pessoas que também com menos rendimentos e, como tal, há maior propensão para potencialmente haver assaltos. Agora, quando vocês saem, de facto, por outras províncias, andam lá, melhor ou pior, eu andei e, de facto, não posso queixar nada. Ora bem, as receitas estão a crescer, mas o que é que interessa aqui? É, no fundo, a receita per capita. Isto em termos de comparações internacionais. Não é só dizer, as receitas aumentaram. Claro, elas vão aumentar. O que interessa é que cada turista gaste mais no destino, deixe lá mais. Em termos, seja da alimentação, seja do alojamento, seja das compras, à população local. E depois há coisas que são culturais e que eu devo confessar que, como pessoa, como ser humano, não fiz. E sentia mal com o que se estava a passar. Há um pouco a mentalidade, mas isto é de toda a África, de negociar as compras. Se vocês vão comprar um artigo qualquer, devem negociar. Se não negociarem, em alguns países é mesmo considerado ofensivo. Noutros, não tanto. Angola não considerei que fosse nada ofensivo. O que me chocou foi pessoas... quer dizer, vamos ver, eu gosto do artesanato, adoro artesanato, e o artesanato é topo. Estou para ir a Moçambique, também sei que é bom, mas ainda não fui lá, mas claramente o artesanato angolano é uma coisa surreal. O que é que as pessoas fazem? Vão lá e negociam. Mas eu não pago isso, eu não pago, e tem que ser menos, e tem que ser menos. E as pessoas às tantas começam a dizer, mas eu tenho... E é verdade. Eu tenho uma família para sustentar, porque as pessoas, não já vieram, já transformando em euros. Estamos a falar, por exemplo, de uma estatueta de madeira ou um pano, aqueles bordados, ficar porque coisas grandes. Depois de negociar 7, 8 euros. E eu dizia, mas a pessoa ainda está a negociar isto? E a pessoa ia até 2 euros ou 3. E eu pensava, mas esta pessoa
é o CEO de uma empresa. Está cheio de dinheiro e está aqui a esmagar as margens de um desgraçado ou de uma desgraçada cujo rendimento é isto para... E é mesmo para sustentar a família. O que é que eu fazia? Pronto. Eu dizia, ok, eu vou negociar. Então diga-me lá quanto é que pode baixar. A pessoa baixava para aí 50 cêntimos. Ok, pá, isso se calhar é muito. Então, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou levar 2 peças e eu punho o preço original das 2 peças, estão a ver? Ou seja, eu automaticamente prejudicava-me. Ouçam, eu comprei peças maravilhosas a 15 euros. Se eu fosse aqui a uma casa qualquer de artesanato, eu pagava para aí se calhar 50 ou 60, era o preço justo. Ou 70 euros. Quer dizer, eu tinha coragem, não tinha. Agora, o que é que acontece? Não há esta defesa também da população local. E isto é importante porque, de facto, começou-se a criar alguns espaços onde se juntavam, de facto, este tipo de vendedores, mas há que proteger, de facto, estas pessoas. Como é que eles podiam, ou o Estado começou a tentar proteger de certa forma, mas não protegia com os preços. É dizer, ok, se eu estou a comprar isto e é de lá, é um produto típico, tem que ter um selo aqui para poder passar na alfândega. Pronto. Mas isso só certifica que foi comprado lá, não diz que foi comprado pelo preço justo, não é? Que é uma coisa que já está a ver um bocado por todo o mundo, não é? Vamos beneficiar a comunidade que faz as coisas. Nesse sentido, como eu estava a dizer, interessa, e essa é a vantagem, quanto a mim, do turismo, é que o turismo pode ir para o terreno. As pessoas vão para o terreno visitar, passear, ver as coisas. Vivenciar, experienciar, e isto é a vantagem. E nesse aspecto, aqui, claramente, Angola tem tudo para fazer. Porque o turismo em Angola está ainda a níveis de arranque apenas. E com algumas nuances que já vos vou mostrar. Bom, mas eu volto a dizer, qualquer dúvida, por favor, estejam à vontade. Não deixem aqui o monólogo. O professor vai explicar um bocadinho, parece-me ter ali uma análise sobre o turismo ao longo do tempo. Vai explicar um bocadinho mais detalhadamente o que é? Sim, porque vou-vos mostrar a seguir depois a parte também do Covid e esta parte internacional. Depois vou entrar na parte de Angola e analisar as especificidades. É curioso, falaste de turismo em crescendo em Angola. Eu vivi lá 2 anos e vivi trabalhando. Sim. Eu gostava de perceber mais quem são esses turistas, de onde é que eles vêm. Vai ver, vou mostrar. É uma excelente questão, de facto. Bom, muitos, de facto, acabam por ser as pessoas que estão a trabalhar lá. Que eles chamam os... Exatamente, que eles chamam os expatriados. Esses não são turistas. Agora, a questão é essa. Esses não são turistas. Obviamente, podem fazer turismo e muitos fazem. Obviamente. Vem um país lindíssimo. Precisamente. Mas eu já vou responder essa questão, que é o mais importante. Depois a outra questão era porque que acha que até agora o turismo não tem... Não sei se também analisou isso. Sim, claro. Porque é que o turismo até agora não tem sido uma alavanca? Já podia ter. Ok. Essa é a segunda parte da questão. A primeira parte da questão que eu vou... Eles sabem que tem coisas bonitas. Têm. Lindíssimas. Sim, lindíssimas. Eu, de facto, como tenho tido sempre alunos angolanos, às vezes mostravam-me fotos e eu ficava pasmado a pensar, uau, mas isto... Professor, isto é Angola. Pronto, quando eu fui lá, realmente, isto tem tudo. E, por exemplo, e dá que pensar, Cabo Verde, um país tão pequenino, 4.000 quilómetros, 4.133 quilómetros quadrados, ilhas, sem recursos quase nenhuns, a não ser as pessoas. E em termos de turismo está muito mais à frente
do que Angola. E Angola diz, porque Cabo Verde é um exemplo aos meus amigos. Olha para vocês têm lá tudo. A Cabo Verde tem mar, e vocês também têm mar. Ainda por cima tem melhor mar. Porque eu já tomei banho em Cabo Verde em Angola, ouça, o mar de Angola é quente. É quente. Isso entra na água e estou lá 2h30 a falar na água, quando estou no pescoço, às tantas já deve ficar tudo engelhado. Bom, é melhor sair um bocadinho, não é que tivesse frio. E isto é Angola, de facto. Agora, à partida, e eu aí ponho a pergunta, não responda, ponho a pergunta para os outros, em vossa opinião, e vocês enquanto potenciais turistas, se não foram a Angola, porquê que, já agora, nunca vos ocorreu pensar em ir a Angola? Isto é o primeiro aspecto, e depois o resto eu acrescento, mas... e se foram a Angola, que dificuldades é que vocês sentiram? Olha, uma coisa que eu sempre escutei é de que Angola é um país muito fechado para o turismo. Ok. O governo parece que às vezes dificulta um pouco essa questão dos turistas estrangeiros, né? Depois que tudo está muito centrado em Luanda, e Luanda é uma das capitais mais caras do mundo. Então, exato. São pontos que eu acho que fazem as pessoas pensarem muito. Por mais que a TAG tenha voos muito baratos, mas não tem incentivo nenhum para que as pessoas fiquem dentro do país. É isso, pelo menos, que eu sempre percebi. Sim, essa é uma questão muito importante. De facto, o que passa para fora, e é uma das coisas que, de facto, tem que ser trabalhada, é a parte da comunicação. Porque é um país muito fechado e tal. É o que transparece, não é o que o governo está a tentar efetivamente fazer. Agora, a questão é essa, temos de ser realistas. Se a comunicação não passa, então não vale a pena, não é? O governo pode estar a trabalhar, mas o resultado não chega às pessoas que interessam. Por isso é um aspecto importante, efetivamente. E que pode logo dissuadir as pessoas. Porque é que eu ia ir para Angola, se aquilo está fechado? Agora, atenção, Angola são 15, não é? Províncias? 18. Em que há de tudo. Desde natureza, grutas, mais verdejante, menos verdejante, há tudo. Temos lá os Big Five, não é? Está lá tudo. Pronto, é evidente que depois nós temos que poder desfrutar disso, não é? Eu era para ter ido ao Cubango, e não consegui, estava a chover, e o avião que foi antes de mim chegou lá e voltou. Não conseguiu aterrar, por causa da chuva torrencial. Pronto, isto são limitações que acontecem, mas aí... Agora, mais algum aspecto que vocês... bom, então se vocês não foram lá, há um que é assassino, e de facto foi muito discutido com o governo. O governo disse que nós já estamos a mexer nisso, que é a questão do visto. Isso é que é fechado. O visto... Isso é uma questão, isso é uma porta que fecha. Não é? Reparem, nós vivemos num mundo global. Ok, eu quero ir a Angola. Começo a ter problemas com o visto. A obter o visto. Ok. Agora vou para o outro lado. Por isso, Angola tem que ter... se quer ter receitas, isso foi uma das coisas que ficou discutido, se quer ter receitas também com o turismo, pode arranjar formas de compensar a questão do visto, não é? Nós aqui na Europa temos agora, nos primeiros 7 dias, o turista tem que pagar a taxa. Pronto, pode-se criar uma coisa deste género. Mas o visto é, de facto, ou tem sido uma grande limitação para a deslocação e a afirmação de Angola enquanto destino turístico. Mas isso garantidamente, até vários turistas com quem eu tive a oportunidade de falar, todos se queixaram disso, da dificuldade dos vistos. Pronto, já há um visto agora eletrónico que se pode fazer, o que ajuda,
Já evito ir para as filas, ir para Alcântara, históricas, mas pronto, de qualquer das formas, assim, qualquer obstáculo que possa haver neste momento é um ponto a favor do outro destino, que não tenha este obstáculo. Porque é que eu hei de ir para Angola? Estou a teimar para ir para Angola. Então, olha, se calhar vou para o lado, Moçambique, ou outro qualquer, exatamente. A não ser que, pronto, haja algum objetivo específico. Angola tem, em termos de turismo, uma coisa fortíssima, que é a cultura. A cultura de Angola é fenomenal, a história de Angola. O que não deixa de ser curioso, porque num país com esta dimensão, tem ainda muito poucos museus. Muito poucos e alguns muito datados. Eu fui ao Museu de História Natural. Aliás, eu papei os museus todos. Eu gosto de museus. E na qualidade responsável de especialista em turismo, eu disse, pá, eu vou visitar os museus todos, que é para ver a experiência. Olha, entrei num museu que estava a ser modelado em Luanda. Estava, por isso, em termos de instalações estava bom, mas ouça, dentro do museu, o ar-condicionado estava variado, o calor era tórrido, ouçam, e o resto então era mesmo uma experiência turística. Enxames de mosquitos dentro do museu. Por isso vocês passavam a correr, não é? Se parassem, eram comidos. E eu pensei, mas este museu está todo arranjadinho, não, e o ar-condicionado não funciona e está cheinho. Mas, ouçam, era uma coisa surreal. Depois tinha outro, muito interessante também, mas que tinha lá assim, alguns leões, animais embalsamados. O leão acho que tinha 40 e tal anos, e então disse-me à pessoa do museu, olha, é assim, se nós tocarmos um leão, qualquer dia desfaz-se em pó, porque já tem 40 e tal anos. É assim, por um lado, era muito engraçado, porque de facto o museu estava datado no tempo, era da década de 70, completamente. Tinha assim umas reentrâncias redondas, para ter lá os animais. Era uma zona muito nascis? Uma zona muito nascis? Sim. É, exato, de história natural, não é? De história natural. O museu é engraçado. Mas quer dizer, mas tem que ser, mas tem essa parte. Agora, o que é engraçado? Não é cortar com a história, exatamente. Não é isso, não é dizer, vamos apagar isto e pôr agora uma coisa do século XXI. Não, é fazer um misto e, por exemplo, para o turista, a questão da informação, que estava a falar, na parte da comunicação que passa, mas o turista, e isso com certeza sentiu em Angola, não há informações, não há sinalização, quase nenhuma. Pronto, claro que vive lá, às tantas já sabe os trajetos. Mas, por exemplo, eu fui visitar o Parque do Quiçamba, o Parque Natural do Quiçamba, em Cabo Ledo, que é uma das zonas que se quer dinamizar, de facto, o turismo. Bom, você chegava à entrada do parque, tinha lá uma informaçãozita, pouca, muito pouca, e tinha um guarda. E o guarda dizia, olha, isto é X kwanzas. Ok. Até depois é se pagar mais uma coisa. Não, está tudo pago aqui. Tá, nós entramos no parque, lá para dentro, até chegar lá ao fundo. Chegamos lá ao destino. Então agora tem que pagar. Então, mas só lá, nós pagamos ali à entrada. O senhor, mas ele não sabe o que diz. Ok, pronto, pagou-se. Atenção, eles não estavam a fazer isto por mal, isto é desorganização pura, ok? Mas isto não pode acontecer em termos de turismo. E porquê que não pode acontecer? Hoje em dia, o que é que vocês fazem logo? Eu vou partilhar. Isto não fica ali, isto vai já para o mundo. Pronto, é perigoso. Bom, e depois era o caos. Ninguém se vira. Então, que voltas é que tem? Olha, nós temos várias, mas não sabemos as que podemos fazer, porque não sabemos que carros é que estão operacionais.
E de facto estavam três de coisa aberta e tal. Havia um. Pronto, lá entramos num. Não se carro variou na questão. Não se carro variou na questão. Mas depois vai o condutor e o outro lá que leva uma espingarda, não lá vês. A ver qualquer coisa. Opa, não explicam nada. Andam. De vez em quando vê lá os animais, param, pronto, para a pessoa tirar uma foto. Agora, a experiência é engraçada, mas não há mais-valia nenhuma. E nós estamos a falar da África. A magia da África. A estrada em terra de barro, não é? A verdadeira África, depois aparece a girafa, mas depois, no meio desta experiência, vocês ficam. Então, mas e agora? Ficam perdidos. E depois saem de um parque natural a dizer, ok, sim, pois foi. Opa, não pode ser. Já para não falar que o parque tem lá umas casas que estavam todas devolutas, tinham um buraco, um grande buraco, que seria a piscina. Ou seja, nada funcionava. E depois eu estava a pensar, então, mas o turista veio aqui, não era ótimo dizer, olha, pode passar aqui a noite, ou estar aqui o dia, pernoitar, tomar aqui uma banhoca, com um bocado de sorte, até pode aparecer... Não vai, está longe. Mas até pode vir um crocodilo zeco e tal, a emoção. Não se aproveita. E está lá, quer dizer, isto é a riqueza. Por isso, nós temos que transformar, e isto é uma das questões importantes, os recursos que há, ou o património e recursos turísticos, que é para, de facto, dar lucro, empregabilidade às populações locais. Ora bem, há aqui 5 aspectos importantes que importa realçar em termos da importância do turismo e do desenvolvimento do território. Por um lado, a parte económica, até ao Covid. O Covid, pronto, já neste momento, felizmente, não havendo retrocessos, já podemos dizer que está praticamente ultrapassado e que os fluxos turísticos estão ao nível da pré-pandemia, quase. Por isso, rapidamente, se as coisas correrem como é expectável, se vai recuperar. Mas pronto, até lá, de facto, a economia estava, efetivamente, a mundial estava a crescer, as taxas de juros estavam baixas, estava tudo aqui combinado para se poder desenvolver a atividade turística. A parte tecnológica, que é muito importante, e da inovação no turismo, nomeadamente a inteligência artificial, que agora tem a aparecer em força em todo o lado, e, sobretudo, os custos das viagens, isto sim, muito importante, as companhias de low cost e os preços a baixar. De tal forma que havia uma altura que eu quase que me atrevi a dizer só não viaja quem não quer. Havia viagens a low cost e last minute a preços completamente surreais. Mas a verdade é que entre ter economicamente um avião, peço desculpa, um lugar no avião vazio ou ganhar o que fosse, já é ganho, não é? Entre ir o avião vazio. Por isso, estava de facto as coisas a propiciar-se, muitos países a abolir os vistos e, portanto, a facilitar a entrada e a saída das pessoas. Vários destinos estão a facilitar enormemente os vistos. Por exemplo, Cabo Verde ainda tem visto, ou pede, mas, por exemplo, deixa que vocês comprem no aeroporto. O que foi notável, porque, por exemplo, uma das minhas últimas idas lá, eu já sabia disto, fui sem visto, o avião aterrou, as pessoas saíram,
e ficou tudo numa fila descomunal. E depois estava lá um guichê, dizia, viajantes sem visto. Então, eu que estava no fim da fila, comecei a andar, não havia ninguém. Cheguei ao guichê, boa tarde, olha, eu queria comprar o visto, paguei, saí. Os outros, numa fila, o que é indecente, não é? Quer dizer, os outros cumpriram o que deviam fazer, as regras, e ficaram lá 1 hora e tal a passar. Eu não, quer dizer, eu cumpri, não é? Mas sabia que podia comprar no aeroporto, saí imediatamente. Mas, bom, isto são limitações que é importante atentar, sobretudo se queremos dinamizar o mercado turístico. A sociedade, a mesma coisa. O que é que tem havido? Está a mudar. Há uma consciencialização cada vez maior da importância do ambiente e, portanto, da sustentabilidade. O que quer dizer que a questão da sustentabilidade, que há uns anos era completamente deixado para o segundo plano, hoje em dia pode ser um fator de venda ou de atração de um destino. Este é um destino verde. Angola, aí sim, ainda vai ter que trabalhar um bocado, mas porque, como Luanda tem 50% da população, vocês sabem o lixo que há para lá, não é? Plástico. Que foi uma das coisas que eu falei com o Ministro da Economia. Nossa, é tanto lixo de plástico. Se isto for apanhado e reciclado, vocês estão a ganhar dinheiro. Claramente. Bom, em algumas praias utilizou-se isso para pôr lá como sendo o oceano, peças de arte. Mas, quer dizer, assim, o plástico, de facto, tem que se controlar, até porque quando chove em Luanda, lá vai, não é? Aquilo vai dos morros, vai tudo, fica ali o oceano completamente pejado de plástico. Não é uma coisa muito agradável e até saudável. Mas pronto, tem que se criar esta estrutura. Agora, é evidente, há prioridades, são pessoas com fome, nós temos que responder a isto. De qualquer das formas, como eu estava a dizer, a questão da sustentabilidade apareceu com força e isto é muito importante, o próprio perfil do turista tem vindo a mudar ao longo dos anos. Inicialmente, viajar era um luxo, era uma forma de ostentação. Hoje em dia já não é tanto assim, não são para determinados locais e determinados perfis de turistas que, de facto, fazem essa questão, mas hoje em dia o que é que se pretende? A pessoa estar mergulhada na experiência turística, e daí eu tenho dito, proposto, por exemplo, que se de facto requalificasse algumas casas para os turistas, não ficarem só no hotel, mas poderem ir, não estarem no seu gueto. As experiências saudáveis, o reencontro com a pessoa. Os alemães, por exemplo, são muito, preocupam-se muito com estas questões do plástico e vão, de facto, para destinos que sabem que são amigas do ambiente. E como tal, isto é importante ter atenção. E uma questão muito importante, o envelhecimento da população, sobretudo a nível da Europa. A nível europeu, a população está a envelhecer brutalmente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos aqui, eu nem diria segmentos de mercado, porque não é segmentos, isto é mesmo um mercado para apostar. Agora, o que é que acontece? Mas para nós conseguirmos atrair pessoas de uma determinada faixa etária, o destino tem que estar preparado para isso. Tem que ter questões ligadas à saúde, que é para a pessoa pensar, bom, eu vou, mas se vai acontecer qualquer coisa, eu sei que há
qualquer coisa onde eu possa ir. Simpaticamente, o Ministro da Economia disse: olha, Eduardo, eu rezo quando o Eduardo sai de Luanda e vai para as províncias, para que nem lhe aconteça nada e não tenha que ir ao hospital. Estou a ver, o próprio ministro dizia isto, o que não é, quer dizer, é um bocado assustador, não é? Ainda mais cuidado eu tinha para pera lá que não pode acontecer nada aqui, senão. Mas coisas tão simples como, por exemplo, Lisboa, para o turismo sénior. Desgraça total. Porquê? Exatamente. Os passeios. Tudo desnivelado. Bom, para as senhoras é uma tragédia, não é? Se vocês puserem sapatos de salto, coitadas de vocês. Para começar. E segundo aspecto, o facto de haver o sol não ser uniforme faz com que estas pessoas que têm mais dificuldade em andar possam efetivamente cair e aleijar-se. E como tal, tudo isto tem que ser pensado. Bom, já para não falar, o turismo depois vai inclusivo e para pessoas com deficiência física. Pronto. A questão da exportação, aqui já falamos do dia. Os principais mercados emissores têm sido a China que vai também entrando em todo lado, mas a China efetivamente tem uma postura estratégica que os países ocidentais não têm. A China, à boa maneira chinesa, tem paciência. As coisas são para se fazendo. Os ocidentais têm que ser feito já. Os chineses pensam nas coisas. Ainda Macau estava sob o jugo português, já os chineses estavam a enviar chineses, nomeadamente para Angola, para aprender português, para quando Macau passasse para a posse chinesa, eles terem pessoas que falavam português e conheciam a realidade. Repare, isto mostra uma estratégia que não é normal noutros países. E como tal, as coisas são feitas, de facto, com tempo, com paciência, com investimentos que depois vão sendo pagos ao longo dos anos, mas cria-se uma relação de maior confiança. Eu assisti em Cabo Verde a uma coisa que eu não vi em mais lado nenhum. Vocês vão aqui a muitos restaurantes chineses e vocês dizem boa tarde, não é? Não percebem rigorosamente nada, vocês apontam para o número, eles anotam, e esta é a comunicação. Em Cabo Verde, eu assisti chineses a falar crioulo. Eles não falam aqui português, muitos deles, exatamente. Em Cabo Verde falavam crioulo. Epá. Também não falam português. Exatamente. Por isso, reparem, há aqui, de facto, uma integração e uma... Bom, e em termos de negócio, há uma habilidade que não existe em mais lado nenhum. Eu estava à espera de umas pessoas e vi que uma loja chinesa, de vez em quando iam lá montes cabo-verdianos, ficava uma massa humana à volta, depois iam-se embora. Depois voltavam outra vez, depois iam-se embora. Eu às tantas fui à loja e porque eu sei, o que é que se passa aqui? Que eles aqui até eu tinha um copo com moedas. E então ele diz, eu dou moedas à população. O que é que isto faz? A inteligência. Que os cabo-verdianos não vão assaltar a loja porque ele é amigo. Ouçam! Algum de vocês pensava, eu não pensava nisto. Mas em termos de estratégia, é brilhante. Assim como a adaptação que eles têm às novas coisas. Eu fui uma vez com a minha mulher ao restaurante chinês e ela pediu aqui, na sobremesa, pediu uma coisa qualquer com natas. Ei!
quando pediu aquilo com natas, a Chinesinha, que é uma querida que já todos nos conhecidos, eu estou a rir à gargalhada, foi-se embora. Foi chamar o cozinheiro, foi o cozinheiro, nós explicamos o que era, desataram os dois a rir. Bom, às tantas tínhamos chineses todos na loja ali, a rir à gargalhada, porque eles querem isto, querem aquilo, querem aquilo outro. Bom, passado uma semana, voltámos lá, já estava no menu, não sei o quê, com natas. Porque eles já fizeram um estudo, viram, espera lá que isto até sai. Logo, não há cá, como nós, bom, vamos fazer um estudo de mercado, vamos pensar, vamos ter reuniões estratégicas, quer dizer, ao fim do ano ainda se está a discutir as coisas. Eles, ao fim de uma semana, olha, já está aqui e tal, e coisa. Está brilhante. Brilhante. Quer dizer, isto, em termos de negócio, faz a diferença, não é? Pronto. Chegamos então aqui à altura do Covid. Obviamente, o mundo fechou, parou, ficámos em casa, não houve praticamente viagens e as quebras foram dramáticas. E, estranhamente, esta altura podia ter sido aproveitada em muitos destinos para se repensar a estratégia, para se formar as pessoas que estão a trabalhar no turismo. E nada disso foi feito. Nomeadamente cá em Portugal, que é um país que diz, o turismo. Então, se as pessoas foram para casa e não houve esta preocupação com a formação, que podia ter dado, efetivamente, os ganhos acrescidos quando a atividade voltasse em pleno. O que é que aconteceu aqui? Bom, nós, aqui, quer dizer, todo mundo, a quebra foi total, houve quebra imensa e projeções da Organização Mundial do Turismo que, para se recuperar ao nível pré-pandémico, e mesmo com quebra, seriam necessários 5 a 10 anos. Obviamente isto não vai ser o caso, não é o caso, felizmente, porque as coisas estão mais controladas, os próprios espaços adaptaram-se a estas questões de saúde e, como tal, nem vale a pena estar aqui a ver cenários mais pessimistas ou menos pessimistas. O que é que interessa aqui? É o seguinte, paralelamente, então, a esta recuperação, há aqui uma questão fundamental e que eu ponho ao nível dos séniores, que é a geração dos millennials, que tem vindo a crescer, mas a crescer desmesuradamente, o que faz o seguinte, que os destinos, e aqui não tem a ver sequer com Angola, qualquer destino, que queira atrair estas pessoas, tem que fazer o trabalho de casa. Ou seja, não é dizer eu vou divulgar o país para todos os segmentos. Não, eu tenho que ver onde é que eu quero apostar e ver se isto responde ou não. Por exemplo, Portugal, há uns anos, fez uma campanha para atrair japoneses, onde dizia, venha para Portugal, sol quase todo o ano. Azar, não vieram. Porquê? Porque as japonesas gostam de ser branquelas. Quanto mais brancas, melhor. Até se pintam, né? As gachas e tudo também aqui, uma certa pureza. Ora, se nós estamos a dizer, venha para Portugal, porque Portugal tem muito sol, as japonesas não querem vir. Se nós temos, venham para Portugal, porque Portugal tem muita cultura, Portugal tem muitas tradições, Portugal gastronomicamente tem uma variedade enorme, aí já virão. Repare, por isso é muito importante nós sabermos trabalhar o mercado, o destino que nós queremos atrair. Que isto normalmente não é feito em termos dos destinos turísticos. E agora vamos fazer uma campanha. E fazem uma campanha internacional, onde chutam para todo lado. E isso não pode ser. De facto, nós temos, cada mercado, nós temos que salientar os aspectos que são mais valorizados ali. Dá trabalho, óbvio, mas quer dizer,
de sucesso. Pronto. E não me esqueci da sua pergunta. Pronto, depois temos aqui a economia azul, a questão do mar, que são aspectos importantes, mas o que me interessa é, então, a visão do turismo em Angola. O que é que acontece? Angola tem vindo, bom, tem oscilado muito em termos de captação de turismo e, quer dizer, ao pé da África subsaariana e África não tem valor praticamente nenhum, é residual, e se nós pensarmos que o valor da África no mundo também é muito pouco, estão a ver, quer dizer, é assim, isto aqui no fundo é ver a perspectiva do copo meio cheio, meio vazio. Eu claramente encaro isto como está meio cheio. Temos tudo para dar o salto, mas tudo. Está lá tudo, então agora temos capacidade, assim seja, e agora já é um dos objetivos do governo, antes não era, de facto não tinha definido isto, agora é um dos objetivos, em todas as atividades, e então, como tal, vai-se apostar. O que é que se vê? É, realmente, ao longo dos anos, oscilações brutais, em que os expatriados são considerados turistas. Epá, eu acho que é um pouco abusivo. O turista tem a definição de turista, não é? Vou ir, ficar lá mais 24 horas, mas não estar a residir lá, não é? É evidente que um expatriado faz turismo, naturalmente, mas não é esse tipo de turismo que nós queremos mais, muito mais. Agora... O expatriado não vai para fazer turismo. Não, vai não. Para trabalhar, não. vai para estudar. E, efetivamente, durante a semana, possivelmente está a trabalhar, não faz nada. Ao fim de semana, lá poderá fazer. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu falei ao ministro de proposta, e esta é arrojada, é o seguinte: os angolanos adoram viajar, adoram sair da zona de onde estão. Então, fins de semana é loucura, é sair. Eu quero ir para fora, agarram no carro, família, aí vai isso. Adoram isto, o que quer dizer que isto mexe com a economia. Os hotéis tinham taxas de ocupação, alguns de 25%, 30%, e diziam, mas como é que consegue manter o hotel aberto? E a pessoa dizia, eu consigo. Os nacionais vêm para cá no fim de semana, fazem as festas de família e tal, porque há, de facto, aqui em Portugal não. Mas os angolanos adoram. Chega à sexta-feira, é tudo a querer sair. O que é que eu disse ao ministro? Vamos fazer o seguinte. Porquê que as pessoas não trabalham mais meia hora por dia, que é insignificante, e sexta-feira só trabalham até a hora do almoço? Isto liberta as pessoas para poderem ir para mais longe ainda. Tem um fim de semana maior. Lá está, toda a gente com quem eu falei, não havia um angolano com quem eu não falasse, que eu dissesse, eu ao fim de semana quero sair com a família e relaxar. Ora, então, logo aqui o mercado interno, vamos aproveitá-lo. Mas para isso há que dar condições, porque se as pessoas estão a trabalhar até ao final de sexta-feira, e a saída do ano não é fácil, quer dizer, estamos a reduzir a possibilidade de saída das pessoas. Então vamos criar esse sistema. Não é, de facto, criar absentismo, mas é gerir apenas isto. E os avanços até trabalhar. Por isso. Agora, o peso do turismo no PIB é completamente irrelevante ainda. Apesar de... Bom, quer dizer, é relevante também os turistas, obviamente é muito reduzido. Não. Logo, há aqui um desafio que é o que é que nós podemos fazer para aumentar as receitas do turismo.
lá está, temos que criar condições, mais museus, mais locais para as pessoas, para as famílias poderem reunir. Onde é que o professor andou? Se não é a descrição. Eu andei. Eu já lhe mostro aqui no mapa. Pronto. A contribuição direta tem sido muito pequena e o problema, repara, a contribuição direta, este azul escuro. O que é que acontece? Vocês vejam Angola, África do Sul, quase 3 vezes mais, Botsuana, Moçambique. Moçambique dá bailinho a Angola, não é? O que quer dizer, vamos lá ver, não é criticar, é dizer, ok, então nós vamos dar o salto. Há essa capacidade. Namíbia, Tanzânia, Quénia, bom, Marrocos, já é um bocado diferente. O Egito. Quando foi da Primavera Árabe, logo aí houve uma alternativa. Pá, espera lá, nós estamos aqui pacificados, não há nada, venha para aqui. Quando é que Portugal começou a crescer em termos de turismo? Com a Primavera Árabe. Porque a malta que ia lá para baixo começou-se a desviar, nomeadamente para Portugal. Mas, bom, também na altura também não era ainda o objetivo. Agora, claramente, um dos desafios que há é vamos captar mais pessoas, não tem que ser europeus. Ao lado de Angola há uma série de países que podem, de facto, deslocar-se para lá, não é? Mas para isso tem que haver coisas tão simples como fronteiras a funcionar no sul, em todo lado, não é? Que não há, nem sempre estão funcionais. Tem que haver aeroportos internacionais que não há. Há potencial, mas não estão autorizados a aterrar. Sim, esse sim. Epá, mas eu estou a falar das outras províncias. Também, mas esse estava com limitações. É internacional, mas estava restrito, exatamente. Porque não havia interesse a nível de Luanda. Ou seja, exatamente, tinha que ser para Luanda e depois apanhava-se o regional. Epá, mas é assim, a verdade é que, sobretudo na Zona Sul, se houver algo internacional ou fronteiras terrestres abertas, então fica a malta toda a vir de baixo para visitar Angola e a voltar. Porque, existe esse interesse. Só que há esta barreira, ainda há esta barreira. Depois, há uma questão muito interessante e que é completamente diferente dos outros países, que é o peso que o turismo interno tem. Angola, cerca de 70% é turismo interno, os nacionais. O que, atenção, não deixa de ser uma vantagem. São pessoas que já lá estão. Agora, infelizmente, isto tem limitações ou limites ao crescimento, que é a população ser pobre. Não podemos dizer, ok, são vários milhões, então vamos pôr aqui esta malta toda. Não dá porque é irrealista, não é? Agora, o que é que temos que fazer? Com que aquela classe média e alta, sobretudo a alta, não vá só para o exterior, mas também vá para o interior de Angola. E crie, mas para isso é que haver condições, claramente. Por isso, neste aspecto, por exemplo, quando estávamos em período de crise, isto foi uma vantagem, ter o turismo interno tão grande. Porque, de facto, as pessoas ainda internas, iam assegurando o mercado. Enquanto o externo estava congelado, o interno funcionava. E isto de facto, é bastante importante e deve ser privilegiado, claramente. Complementarmente, temos que fazer a estratégia
internacional de aposta nestes mercados aqui, da África do Sul, Botsuana, Namíbia, Tanzânia, todos, ok, que são concorrentes, mas que Angola tem capacidade para concorrer com eles. Atenção. Depois, pronto, em termos de motivações, aqui, mais uma vez, Angola tem aqui isto virado. O turismo lazer é o que tem menos peso, e normalmente o turismo lazer é o que tem mais peso nos destinos, e o turismo de negócios, ou o MICE, tem menos. Angola é o contrário. O lazer é muito pequeno e o MICE, lá está os expatriados, tem um peso muito grande. Ok? Temos que mostrar, comunicar ao mundo que Angola tem as pérolas que tem para o turismo de lazer começar a virar-se para Angola. Para haver gastos, por exemplo, coisas tão simples quanto isto. Vocês, se vão comprar, e estão aqui, mais comigo, vocês pagam normalmente como? As coisas? Multibanco ou MPWay. Exatamente. Epá, está completamente generalizado, não é? Aliás, eu nem tenho notas na carteira, mas se vocês forem para Angola, alto. Exatamente. O que é isso? MBWay, esqueçam. Cartão, ok? Em determinados centros, mas acabou. Por isso. Está a dizer cartão Visa, é isso? Não. Dinheiro. Lá, quer dizer, atenção, neste momento, para nós andarmos lá, temos que ter dinheiro vivo. Em Angola. O que é necessário fazer? É criar as condições para, de facto, se poder utilizar o cartão a nível geral. É evidente que há grandes limitações, que também se prendem com a questão da internet. Há zonas que estão muito bem cobertas de internet, há outras onde a internet não existe, por isso simplesmente, e há outras onde vocês têm uma estradinha, tem um ligeiro declive, ligeiro. Assim vocês entram no ligeiro declive, perdem logo a net, ou se não falam para logo, perdem logo, cai a chamada. Subiu 20 centímetros, já está outra vez operacional. Bom, isto são questões importantes, sobretudo nos dias de hoje. É que nós estamos numa sociedade tecnológica e com os millennials à frente de tudo e de todos, e como tal, se não houver, e o que é que se está a buscar no turismo? São os nómadas, os destinos agora, e Portugal também fala nisso, os nómadas digitais. Venham para cá. Sim, de facto, hoje em dia eu posso estar a trabalhar aqui e a única coisa boa que o Covid teve foi mostrar que a sociedade está preparada para as pessoas estarem a trabalhar à distância, porque efetivamente cumprem tudo. É evidente que há coisas, hospitais e tal, é um bocado difícil ser mais à distância, mas também dá para ver consultas à distância. Mas esta questão digital hoje está na ordem do dia. O que quer dizer que Angola, por exemplo, também tem que fazer claramente esta aposta para poder atrair toda esta franja que não existe ainda. Não é? E vejam que os gastos domésticos são maiores, são superiores aos gastos internacionais, o que é significativo. E lá está o tal apoio, e como tal, esta questão que eu dizia, por exemplo, se trabalhar mais meia hora por dia, sexta à tarde está livre, que eu garanto-vos que a malta chega à hora do almoço e abandona Luanda para as outras províncias, e vice-versa. Não é? Isso seria os empresários. O funcionário público, das 3 da tarde, sexta-feira, acabou. É um facto. Mas... E seriam só os empresários. E são poucos, não é? São, mas e todos os trabalhadores também, funcionários. Sim. Porque os funcionários vão, as pessoas vão com as famílias. O motorista
mas vão quem tem também recursos, não é? Um motorista que andava comigo tinha algumas restrições, então depois ofereci uma série de roupa, ficou todo contente e tal. Ele dizia-me ao fim de semana, apesar de ter restrições, e o que eu achava, como é que de facto ele diz, e tem, via-se, que tinha dificuldades, mas no fim de semana eu quero ir com a família. É claro, o que é que ele faz? Não vai almoçar, se calhar, para hotéis, leva o repasto, não dá para tudo, não é? Sim. Nem para tudo, nem para quase nada. Nem para quase nada. Mas pronto, mas o que é que acontece? Mas tudo isto põe a economia a mexer. Porque se as pessoas vão para lá, tem que haver mais alimentação, então tem que se pôr aquilo a mexer, os empresários vão se organizar. Há aqui realmente uma hipótese interessante. Não, sim, eu acho que há muitas coisas muito interessantes. Eu acho que há muitas coisas básicas que faltam, não é? Para Sim. a maior parte das pessoas. O professor há pouco falava da questão do lixo. O problema do lixo em Angola tem a ver com a falta de saneamento básico. Claro, que é claro. Um problema gigante no país inteiro. Exatamente. Onde não há. Agora tem um crescimento de população. A Me- cidade me- foi construída para 500 mil pessoas. Exatamente. Mas quer Milhões, dizer, 11 milhões. Luanda é um exemplo, não é? Lá Benguela, Luanda. Epá, eu todos os Luanda sítios. até estou de barato, exatamente por isto. Como é que se chama? Gerson. O que o Gerson estava a dizer. Que Luanda inicialmente era para meio milhão de pessoas, depois com a guerra, que disparou. Epá, e aí não há milagres, não há milagres. Quer dizer, aquilo... E está lá tudo. Não, e a cidade cresceu. Não consegues convencer as pessoas a voltar para as cidades. E agora, a questão é essa. Agora, ora, a questão é essa. Se na província, nas outras províncias, se mostrar, epá, isto está a mexer, tá? Pronto, então aí haverá pessoas que claramente pensarão em mudar. Caso contrário, mal por mal, estão ali na Luanda, em Luanda, que é o centro, e que sempre... Pá, e depois há uma questão da economia informal que é notável. De manhã, quando eu ia para o centro, as pessoas vendiam, era pão, vendem tudo. Não, mas aquilo era giríssimo, porque aquilo tinha de facto uma especialização horária. Era pão, era água e era assim umas coisas. Isto de manhã, à hora do almoço, já estavam a vender, epá, telemóveis, fios, não sei o quê. À tarde, já estavam com fruta, batatas que era para o jantar. Pá, e eu realmente estava a ver isto. Epá, atenção que isto... porque eu decorava algumas pessoas. Estava, olha, este manhã estava a vender isto, agora já está aquilo. Epá, e é engraçado, porque estas pessoas não têm educação nenhuma, não têm nada, em termos de negócios, têm percepção do que têm que fazer. Os calendários e... pá, ia haver um evento qualquer, apareceu com os cascóis e... era de facto notável nesse aspecto. Agora... Não tinham que investir no sistema de saúde. Não, isto depois Porque se não tem, ou tem clínica privada, que é carésima, não é? Sim, sim, Só dá sim. mesmo para as pessoas com o professor e assim, para pagar. Pois. Ou então, a experiência que as pessoas têm é ir para o hospital morrer e as pessoas não vão. É ir ao curandeiro. Naturalmente. O curandeiro sempre aguenta mais tempo. Claro, claro. Essa é a experiência das pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. É verdade. Não, e depois reparem, tudo tem que funcionar. E no caso de Angola, muito mais. Angola é uma dimensão. Nós aqui dizemos, que chatice, eu tenho que ir, por exemplo, a Santarém, ou Évora, que são 60 e poucos quilómetros. Quer dizer, lá você faz 60 e poucos quilómetros para ir jantar e volta, não é? Em estradas, que é uma aventura. Lá fotos em que no meio das estradas as pessoas plantavam árvores. Perfeito. Pronto, é uma experiência notável. Pronto. Agora, a capacidade hoteleira é
ela existe, está muito concentrada em determinadas, nos centros das várias províncias, com limitações claras para a população, porque a população aí não vai andar. Ora bem, para onde é que eu andei? Estive aqui nesta zona de Luanda, depois passei aqui para Kwanza Norte, Kwanza Sul, mais Malange, Huila, Namibe, Benguela. Bom, de Huila era para vir aqui ao Plano de Bango. Não foi ao Lubango. Ao Lubango foi. Deve haver a Tumbaval, a Serra da Leve. Isso é cultura, isso é turismo. Exatamente. Isso é os museus. Os museus naturais. Sim. Naturais. São museus. Agora, o que é que acontece? Tem esse museu com as vistas, coisas. Não há um quarto de banho, não há um café, ou melhor, mas está fechado. Ou seja, o turista vai lá e vai embora, exatamente. Entra, olha, ok, e siga. Agora na Calandula já puseram alguma coisa, não é? Estavam a pôr nas quedas d'água, tive a experiência mais surreal da minha vida. Eu sou desportista, jogo ténis frequentemente, por isso eu estou em forma física. E quando fui à Angola estava em forma física. Atenção, porque eu jogo 4 vezes por semana ténis. Vou para quase 8 horas de jogo. Não, isto é importante para ver fisicamente. Eu fui às quedas d'água e apareceu lá. Primeiro, estávamos no Jeep e apareceram várias pessoas que seriam os guias turísticos. Bom, começaram todos a chapada entre eles. E eu, dentro do Jeep, olha, mas eles matavam-se. Entretanto, dizia lá o turista, não se preocupe que eles estão a discutir quem é que vai acompanhar. Mas matavam-se. E pronto, ok, e eu olhar, ok, isto para um turista, ok, é uma experiência interessante. Bom, e então diziam-eles assim, então agora quer visitar a queda d'água lá embaixo? Sim, mas eu nem sabia o que é que me esperava. Bom, quando eu comecei a andar, primeiro passámos um bocado de mato, o tempo parou, e então disse, agora vamos descer. E antes de descer, bom, vi várias pessoas lá, caídas no chão, sobretudo de mais de idade, mas completamente mortas. E eu olhava, estes maricas, pensei eu. Bom, começámos a descer. Bom, a descida era um carreiro de terra a pique, mas a pique. Comecei a descer, tumba, todo contente. Aquilo não parava de descer, não é? Chegámos lá abaixo, fomos lá ao pé, debaixo da queda, aquelas fotos da praxe, que é muito bonito, e não sei o quê. E agora vamos voltar. Eu comecei a pensar, espera lá. Eu demorei 20 minutos a descer, não era a subir. E a descer assim. Eu vou ter que subir isto. Bom, aí comecei a pensar, ok. Entretanto, tinha com algumas pessoas, não tinham preparação física nenhuma. Ok, então vamos lá começar a subir. Bom, ainda não tinha dado 10 passos, já eu estava encharcadinho em suor. Ouça, eu até tirei uma foto, parecia que me tinha metido debaixo das quedas de água. Ouça, a subida foi. Eu a meio, eu que estava em forma física, a meio tive que parar mesmo, parar. Bom, agora vou ter que restabelecer a respiração, senão eu não aguento. Portanto, veio o rapaz, o puto novo, achei, quero boleia. Não é preciso boleia nenhuma. Já vinha com a minha colega ao colo. Ela não aguentava, claro. Mas ouça, então a parte inicial era cada vez mais íngreme, que era quando a malta estava mais cansada. Olha, isto foi engraçado, não é? E eu aguentei e estava em forma física e sofri. Coisa. E eu estava a pensar, agora percebo os outros, mas o perigo que há
Estamos a falar de malta já 70 anos, não aguenta, é normal, mesmo que esteja muita forma física. Isto é desumano. E isto é um perigo. Estão a ver? Lá está. Pois não há nada, não há café, não há água. Por isso, eu cheguei lá acima, estava. E não havia. Para meter cá para dentro, não é? Tive que meter no jipe e depois andar até um sítio qualquer. Agora vou beber água. E isto é perigoso. Isto é perigoso, de facto. Agora, tudo aquilo é uma experiência engraçada, nomeadamente a formiga vermelha. Havia lá nas quedas d'água a formiga vermelha, que é uma formiga grandinha e que é muito simpática. Se vocês metem o pé, não queima. Atacam todas e mordem, mas mordem, ferram e não largam. Por isso eu fazia assim, às vezes saía parte do corpo e ficava com lá a cabeça, com coisa. Ouça. Uma experiência também turística. Não tem empatia. Não. Foi porque eu nem sabia. Ouça, eu estava a andar, via lá os trilhos e eles de repente viravam e toca de morder. Tive que fugir ali. Muito bem. Ora, estão a ver, temos então estas províncias todas, cada uma com, aqui do lado esquerdo, temos o mar, não é? Depois parques naturais, outros religioso, pode ser para turismo religioso. Exatamente. É uma peregrinação cristã no sul do hemisfério sul. E eles estavam a querer também construir uma. Aqui. Nada de religião. Basílica. Catedral. É maior que basílica. É o maior. Então deixa a catedral. Era mesmo uma coisa. A igreja é pequenina para lá. Fátima Santuário. No fundo, uma espécie de santuário. Porque é mesmo muita gente que faz exatamente que se faz a Fátima. Precisamente por isso, fazer ali um santuário. É um dinheiro. Claro. Aqui não vem agora, não sei quantos milhões de pessoas. Nada da juventude. Pois é. Religião atrai. Não, sem dúvida. Mexe bastante. Pronto, como está a ser gravado, eu mais não digo. E, portanto, em termos de Angola, temos aqui algum potencial para, naturalmente, para o sol e praia, a cultura, naturalmente, natureza. Claro, aventura, vários tipos, porque pode-se fazer tudo em Angola, todo o tipo de desporto, todo o tipo de campeonatos, existe esse potencial, e depois a parte de negócios, onde Angola, de facto, já está bastante desenvolvido, mas que pode ser um centro da própria, ali, um hub do próprio continente africano. Não é? E como tal tem que ganhar essa competitividade para poder desenvolver isto. Pronto, depois em termos de cadeia de valor, a cadeia de valor tem aqui 5 aspectos que foram desenvolvidos e que não vos vou estar aqui só em termos globais, mas importa chamar a atenção aqui para este aspecto do alojamento e dos produtos turísticos, que é fundamental, complementado com a questão da energia, da água, o saneamento, o haver água, não faltar energia elétrica permanentemente, não é? Porque nós sabemos que já está a melhorar em algumas províncias, mas ainda há cortes grandes e qual é a alternativa?
que quem não esteve em Angola nem sonha, que é ter os geradores. E os geradores funcionam a petróleo, a gasóleo. Custos gravíssimos, enormes para as pessoas. Há hotéis que me disseram que pagavam 8 milhões de kwanzas só por ter o gerador, porque as coisas estavam, a energia estava sempre a cair. Não pode ser, não é? Sobretudo num destino que, por um lado, pode desenvolver o turismo e, por outro lado, tem, de facto, o turismo mais de negócios. Depois, a experiência turística, que tem que ser toda ela desenvolvida, é muito incomodativo para um turista cada vez que vocês saem ter crianças a pedir sistemática, crianças e adultos, não é? Ao senhor dá a moeda, ao pai dá a moeda, à mãe. Ok, e sobretudo quando às vezes vocês ajudam e isso depois ainda gera problemas. Que, epá, porque você deu mais dinheiro ao meu amigo do que a mim, e depois quer dizer, oh, espera aí, então eu estou a ajudar e agora tenho que estar a justificar coisa. Porque, por exemplo, eu de manhã saí do hotel e disse, olha, depois de ovos, que agora não tenho aqui nada, mas à noite vocês vêm cá ter comigo, foi de ovos. Eram 2, só apareceu um, disse, olha, toma lá 5 euros, e agora divides com o teu amigo. Bom, às tantas veio o amigo, miúdo. Então, coisa, pá, eu tenho amigo, mas ele não me dá. Eu tenho alguma coisa com isso, quer dizer, eu disse ao teu amigo para dividir contigo. Agora, pá, quer dizer, bom, mas pronto, coisas que não deixa, a pessoa não deixa de se rir, mas que incomoda. Mas isso revela os níveis de miséria e E, que as pessoas têm. infelizmente, é isso. Acho que é uma grande parte da população, o problema é esse, não é só uns quantos. Não. É uma grande parte. E por isso é que, quando eu estou aqui a tentar dizer o turismo, desenvolver o turismo, não é desenvolver o turismo do all inclusive, que é o tal feudo, e as receitas muitas vezes são expatriadas, é tentar fazer com que o turista vá mesmo para o meio da população. Claro, temos que ter segurança, temos que ter estradas, temos que ter uma série de atributos, temos que ter restaurantes, ou ter a certeza que o que se vai comer é de segurança, não é? Mas pronto. Tem que ter água canalizada, tem que ter saneamento, tem que ter educação, tem que ter tudo. Coisas, exatamente. Porque não vale a pena ter uma casa com saneamento básico para o turista, depois Sim. não há uma rede de saneamento básico. Sim, é evidente. Não há água canalizada na torneira e depois não há água para o resto das pessoas. Não, claro. Quer dizer, Nem o sol vai deixar. e até aí até podemos ter um problema que é, então, mas o turista vem para aqui, tem água canalizada e eu tenho que ir ao rio ou tenho que ir buscar. Pois. É verdade. Isso até pode criar, se não for bem gerido, pode inclusive agravar problemas de tensões sociais. O sol vai ao primeiro a dizer que não faz. Sim, o sol vai... Ou desenvolve todos ou não desenvolve ninguém. Claro. Sem dúvida. Pronto, e obviamente legislação, que é fundamental para se cumprir aqui as regras. Pronto. Isto aqui é só o que se passou. Depois, esta é uma praia onde as tartarugas vêm nidificar, e por acaso é interessante que Angola tem várias praias destas e tem lá estratégias de proteção às tartarugas, o que é muito interessante. Isto foi em Cabo Verde. E pronto. Depois, o que é que acontece? Eu não vou estar aqui agora a discutir isto tudo, mas foram analisadas as fragilidades existentes para se poder fazer propostas para superar isso. Em termos de cadeia de valor, isto foi dividido naqueles 5 aspectos que eu vos mostrei atrás. Pronto, e depois a questão é ver e aferir que, de facto, há um mundo de oportunidades
desde que se desenvolvam, nomeadamente, embora haja quem defenda que é perigoso, as questões do cruzeiro, turismo de cruzeiros. Porque o turismo de cruzeiros vem para, larga as pessoas, elas, em princípio, gastam, depois, por exemplo, em Cabo Verde já está a acontecer isso, já estava a acontecer no Mindelo, passou para a praia, para Santiago, só que em Santiago não está a dar resultado, porque as pessoas não estão, os turistas não estão a gastar. Andam, dão uma voltita e tal, não vão aos restaurantes. Os restaurantes também não têm capacidade. Curiosamente, em Angola, há muito mais capacidade de resposta às refeições do que há em Cabo Verde. Cabo Verde demora-se o tempo que se demora. Se for preciso, 1h30 ou 2 horas num restaurante normalíssimo. Em Angola, curiosamente, era muito mais rápido. O que é que isto faz? Faz com que os turistas chegam, têm ali uma margem de tempo. O restaurante, demora 2 horas, já não dá. Siga, vamos para outro sítio qualquer. Pronto. E isto é que tem que ser também gerido. E depois tem que ver com as questões até das áreas que estavam pensadas. Isto. Plano de ação. As oportunidades de investimento foram feitas. Isto é só para vos mostrar. Tendo em atenção vários aspectos. O trabalho no terreno, por isso nós, uma das coisas que tínhamos, estávamos mandatados, era falar com empresários e ver se os empresários tinham capacidade para serem financiados. Qual é um dos maiores estrangulamentos em Angola? É o dinheiro para os empresários. Não há. Há pouco dinheiro e, como tal, não chega para tudo. E então, o que é que acontece? Os empresários vão ao banco. O banco, e aqui há problemas. Nós fizemos esse teste. Foi um branco e foi um preto. O que é que aconteceu? O branco, entre. Vamos falar. O desgraçado ficou à porta. Mas isto foi feito cliente-ministério. Mas nós fizemos uma queixa ao governo do banco do BNA. Fizemos uma queixa e eles levaram com a ripa, porque a direção não recebia. Era angolano. Não. Era claro e português. Venha, vamos falar. Epá. E depois, em termos de empréstimos, as condições eram surreais, por isso não havia quase investimentos e, a mando do governo, o banco tinha instruções para financiar este tipo de investidores. O que é que aconteceu? Eu, por exemplo, localizei uma investidora que tem um restaurante no Namibe, muito engraçado, e tinha vários projetos lá. Pronto, se eu não tivesse acompanhado aquilo, eu disse que esta pessoa tinha coisa, foi para o Ministério da Economia, disse: está aqui a pessoa, contactem-na. Meses. Entretanto, eu vim para Portugal, ela ia-me mandando, íamos trocando mensagens, e depois era mais isto, depois era mais aquilo, depois era mais uma regra, depois era mais outra regra, mais um documento. Olha, ouçam, a verdade é que ela não conseguiu, com um projeto interessantíssimo de requalificar o centro náutico do Namibe, que era um edifício histórico, e que ela começou a recuperar, mas aquilo a outra parte estava toda para cair. Aquilo é histórico. Por isso, ela, ao recuperar aquilo, está a recuperar a história. Por exemplo, isso é no caso dos bancos emprestarem. Agora em Portugal há muito crowdfunding e crowdlending. Em Angola é uma coisa que se usa? Não está, estava muito limitado.
por causa das receitas, lá está. E por isso é que o governo também quis aumentar. Então vamos aumentar as exportações para ver se entra mais receitas para pôr a economia a mexer. Mas não havia, de facto, nada disso. Bom, eu sei que ao fim de vários meses ela depois acabou por desistir e disse, olha, ou eu vou ter que arranjar fundos meus, mas já não faço tudo. E depois queria também criar visitas ao deserto e por aí fora. Porque, de facto, aquilo é um espanto. Vocês saem de Mila para ali, a atravessar o deserto, é uma coisa surreal, intemporal, nunca mais se esquece daquilo. E pronto, olha, a verdade é que as coisas foram localizadas, há essa apetência governamental, houve a preocupação também, e isto é importante já agora, de criar esta ponte de turismo com os outros consultores, nomeadamente a tecelagem, e o que é que se queria com a tecelagem? Nomeadamente, por exemplo, arranjar as fardas, por exemplo, para a função pública. Tudo feito internamente em vez de importar, de estimular a coisa. Os hotéis, a mesma coisa, é preciso algum tipo de farda, faz e produz internamente. Criação de viveiros de peixe, seja no mar, seja em terra, foi estimulado e depois há um peixe qualquer, eu não percebo nada de peixe, não sei, no prato e escalado e tal, mas há um peixe qualquer que tem uma pele muito dura e com essa pele do peixe pode-se fazer até roupa. Eu não percebo nada. Eles diziam-me lá o nome o italiano dizia o nome do peixe. Opa, está bem. Ok, o peixe no prato e tal. Mas quer dizer, ele estava muito estimulado que aquilo podia ser, de facto, uma fonte grande de receitas. E depois, a parte agrícola, mas para exportar e para os hotéis. Que isso é que é importante, não é? Os hotéis, ali não tem, mas em Cabo Verde, por exemplo, a maior parte dos hotéis italianos manda vir tudo de Itália. Então, qual é o interesse disto? E pronto. Vejam lá isto. Dúvidas? O professor vai falar com o ministro da Economia, não foi? Da economia, olha, do turismo, falei com três. Estavam-se a mudar. Mas agora tem nova ministra. Tem. Esse tipo de projetos, o quão aberto está aí o governo humano, porque, como estávamos a ver, são muitos investimentos para que funcione. Vejo que há uma abertura deles que isso nem sequer é conversado, não é? Exatamente, completamente impensável. Aliás, a população e os empresários desconheciam. Quando nós aparecemos lá, dizem, olha, eu sou consultor do governo, no âmbito do Prodese, e tal, mas está aqui, pronto. Houve uma abertura. Houve. Sem dar a perceber se essa abertura não tem-se com o novo executivo. Epá, é uma boa pergunta, mas essa não sei, porque eu não falei com ninguém do novo executivo. Eu não dava a perceber se... A ideia era, efetivamente, estavam a fazer coisas bem feitas. Por exemplo, uma coisa tão simples quanto isto. As pessoas produzem milho. Os pequenos empresários. Ninguém se conhece. E como tal, vocês precisam de milho. Não sabem onde é que vão buscar. Uma coisa tão simples quanto isto foi criar uma plataforma com o nome das pessoas que produzem, em que são contactadas por telefone, dizer, olha, quantas toneladas ou quilos de milho é que tu puseste aí, que é para as pessoas poderem escoar e quando houver falta em algum sítio que ninguém sabe, olha, vamos importar. Não, para lá que nós podemos internamente reorganizarmos. Isto é muito interessante. Pronto, são coisas quase que básicas, mas que é quase o ovo de Colombo, não é? Está em pé, olha, e agora temos aqui uma base de dados
onde podemos saber isto tem que ser alimentado, porque se não for alimentado, morre, não é? Logo. Muito bem. Alguma dúvida? Sim. No caso que falou da senhora que tinha uma rede de restaurantes, Sim. se no caso não dá para ser com bancos formais, havia muito recurso a empréstimos informais? Não. Não. Por norma, os empresários não costumam recorrer a esse tipo de empréstimos informais. Epá, agiotas e... Isso é mais a população. A população é que às vezes faz... Os empresários não. Epá, aqueles com quem eu, ao longo dos anos, tenho falado, nunca fizeram. A população é que sim, às vezes precisam mesmo, uma questão ali de sobrevivência, pede-se, mas de resto não tinham que arranjar os fundos de outra forma. Muito bem. O dinheiro fica muito retido numa parte muito pequena. Fica. E depois não circula, que essa é a questão. Precisamente. Circula entre uma parte muito pequenina Precisamente. da população. Precisamente. Não é? Exatamente. E depois, esses empresários, como estão muito localizados em determinadas zonas, não têm efeito, o desejável efeito multiplicador para a população. E esta é a grande questão que se põe. Exatamente. Muito bem. Então, assim sendo, vamos fazer aqui um intervalinho. Vocês estão dispensados, mas vão-me deixar o vosso contacto para vos mandar isto. E podemos ficar aqui e vamos falar a seguir da avaliação.